Cumprimento, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Poder sentar, para mim também é uma maravilha, um motivo de muita alegria estar aqui com vocês, revendo os nossos irmãos, conhecendo a irmã do meu colega agora, né? Meu colega de campo, pastor Eliezer, ela está ali. Você levou minha família embora. Mas é para a expansão do reino de Deus, não é verdade? Glória a Deus. Quero trazer o abraço da igreja de Vilhena para os irmãos. Eles amam muito vocês, mesmo sem conhecer a todos, né? O pastor Charles já esteve lá e conhece alguns irmãos. E eles realmente sabem que aqui também tem sido o lugar onde vocês recebem a ministração da verdadeira palavra de Deus. A minha família não pôde vir devido à escola, minha esposa dá aula, minha filha estuda, e aí elas precisaram ficar. E eu vim sozinho, né? Mas estou aqui não sozinho, porque vocês são a minha família também. Glória a Deus. Quero convidar os irmãos para nós meditarmos em um texto da palavra de Deus, conforme escreveu o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, no capítulo 2. O apóstolo Paulo tem uma mensagem importante para nós. Eu vou tentar traduzi-la aqui hoje, né? Explanar para os irmãos. Eu comprei uma Bíblia King James atualizada, igual a do pastor Charles, para ver se eu conseguia pregar igual ele. Aí não adiantou nada. Eu falei, então não é a Bíblia. Aí acabei. Eu falei para minha esposa, então eu vou levar mais leve. A da mala, né? Aí eu falei, não adiantou nada, então eu vou levar uma mais levinha que eu tenho. Vocês têm aqui o privilégio de ter o melhor pregador do Brasil, viu, irmão? Se eu fosse você, ele saiu dessa igreja mais nunca. Efésios 2, de 1 a 3 diz assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Amém. Poder sentar, em nome de Jesus. Hoje nós vamos meditar sobre os três inimigos do crente. Nós, quando nos convertemos a Cristo Jesus, nós nos tornamos inimigos de tudo que é anti-Deus. Tudo que é contrário a Deus, nós nos tornamos inimigos. Jesus falou para os seus discípulos que, uma vez que eu escolhi vocês do mundo, o mundo vos odeia. Mas o mundo vos odeia porque primeiro odiou a mim. Você já viu o mundo gostar de Deus? Eu não sei porque que crente ainda fica com ideia do mundo, pensando que o mundo pensa, falando que o mundo fala, repetindo que o mundo faz de lavagem cerebral na cabeça do povo lá, e crente com lavagem cerebral do mundo. Não consigo entender. O crente tem um discurso que é a Bíblia Sagrada. Acabou. Você não tem outro discurso. A única fala do crente é o que a Bíblia diz. Todo o resto é anti-Deus. Todo o resto é contrário a Deus. Desde que Adão pecou, o mundo é anti-Deus. A rebelião do homem contra Deus, ela vem desde o primeiro confronto diante de Deus fora do jardim. Porque dentro do jardim houve um ato de rebelião do ser humano contra Deus. Mas fora do jardim esse ato de rebelião foi descarado. Deus disse para Caim: por que descaiu o teu semblante? Se você fizesse o bem não seria aceito, mas você faz o mal. E o pecado está à porta sua, e ele está à espreita, como um animal de caça, esperando um pouco para pular em você. E Deus diz para Caim: a ti cumpre dominá-lo. Deus não está dizendo que Caim tinha opção. Deus está dizendo que Caim tinha um dever. Você deve dominar. Deus não disse você pode dominar. Deus sabia que Caim não podia, mas isso não interessa. O que interessa é o que Deus disse a ele: você tem o dever de dominar o seu pecado. Deus não disse você tem o poder. E Deus também não disse você tem a escolha. Não.
A responsabilidade do homem não presume a sua capacidade. A responsabilidade do homem não presume a sua liberdade. A responsabilidade do homem presume sua autoridade. E a autoridade do homem é Deus. Amém. E quando Deus manda, não interessa se você consegue, se você é livre, não interessa isso. O que interessa é que você ficou responsabilizado. E Ele vai exigir. Então este primeiro ato de rebelião de Caim vai tornar a terra da forma como nós lemos em Gênesis, de modo que Deus vem condenar através do dilúvio, e posteriormente ao dilúvio nós vemos um homem caçador poderoso diante do Senhor, chamado Nimrod, que constrói várias cidades, Nínive, outras cidades, e a Torre de Babel, como nós já conhecemos a história. Este homem também afronta Deus. Foi talvez o autor do primeiro sistema mundial contra Deus, o qual nós ainda podemos vê-lo até hoje. As autoridades das nações, todas elas são dominadas por homens anti-Deus. Não tem ninguém a favor de Deus. Então o crente tem os inimigos. No momento em que ele recebe Cristo Jesus e declara-o como seu Senhor e o seu Salvador, acabou. Tudo fechou para você. Tudo fechou. Fechou um exército contra você, do diabo, do mundo e de você mesmo, da carne, da sua velha natureza. São os três inimigos do crente que nós vamos ver aqui nesta noite. Nesses versículos de Efésios que nós lemos, encontramos aqui um resumo de quais são os três principais inimigos do crente. Paulo diz, olha aí, volta no verso 2. Ele diz, nos quais, pronome relativo, falando dos delitos e pecados do verso anterior, ele, nos quais outrora andaste, vocês andaram, segundo o curso deste mundo. Então o primeiro inimigo do crente é o mundo. O segundo inimigo do crente, continuando aí, diz assim, segundo o príncipe das potestades do ar. Quem é o príncipe das potestades do ar? É o diabo. Este é o segundo inimigo do crente. E depois ele diz no verso 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa, a carne é o terceiro inimigo do crente. Então nós vamos ver, em ordem, como está aqui, cada um desses inimigos do crente se reveste de características que nós precisamos conhecer, se nós realmente queremos combatê-los com eficácia. Você precisa ser vencedor, mas precisa conhecer então seu inimigo. E o primeiro deles que o apóstolo Paulo fala é o mundo. Este inimigo chamado mundo é muito comentado nas páginas do Novo Testamento. A palavra vem do grego cosmos e tem uma ampla gama de significados. Por exemplo, cosmos pode significar a criação de Deus natural, Deus criou o mundo, pode significar povos, os povos do mundo, pode significar lugares do mundo, nações e enfim. E aqui, e geralmente em todas as ocorrências que nós lemos nas cartas, a palavra mundo em geral ela tem o sentido de sistema pecaminoso que por essência rejeita a Deus como seu governo. É isso que significa em geral a palavra mundo nas cartas de Paulo e de João, principalmente, porque João também fala muito disso, não ameis o mundo. Quer dizer, quem não tem uma habilidade ou que está começando agora a ter um relacionamento com a Bíblia, ele acha que a Bíblia vai entrar em contradição, porque em João 3,16 Deus amou o mundo, e em 1 João 2,15 nós não podemos amar o mundo? Como assim? Deus pode e eu não posso? Então nós temos que discernir pelo contexto qual é, dentre essa gama de significado da palavra mundo, qual está sendo utilizado ali naquele contexto. Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas, e não mesmo o mundo. Não amem esse sistema que é dominado pelo maligno. Então, quando se fala deste inimigo do crente, que é o mundo, é esse sistema que retira Deus de todas as suas esferas. Nimrod, como eu disse, talvez o autor do primeiro sistema anti-Deus, se levantou no mundo após o dilúvio. Ele foi um homem que estabeleceu o sistema anti-Deus, dizendo o contrário do que Deus havia dito a Noé. Deus disse para Noé que era para crescer, multiplicar, encher a terra. Nimrod disse, não vamos encher a terra, nós vamos construir uma torre que toque os céus. Então, quando Deus estava dizendo para Noé, encham a terra, Deus estava falando para um crescimento horizontal, para mostrar para o homem que nada do que o homem fizesse poderia
novamente trazê-lo de volta à comunhão com Deus. Nimrod quis desafiar a Deus porque ele entendeu o recado e queria construir uma torre para verticalmente chegar a Deus. A intenção dele não era chegar a Deus no sentido físico, porque isso é impossível, mas ele achava que poderia estabelecer uma religião, que esta religião poderia jogar a corda de volta para cima que fora cortada lá no Éden. E não pode. Toda vez que o homem faz uma corda, que ele pega aquela corda que foi cortada no Éden e joga para o alto, ela cai de volta. Isso, quando ela cai de volta, vira uma religião. Budismo foi isso. Espiritismo foi isso. Ocultismo foi isso. Qualquer religião do mundo, islamismo foi isso, mormon foi isso. Qualquer religião do mundo que você pensar foi uma tentativa do homem de jogar essa corda de volta que fora cortada no Éden, rompida pelo pecado. Não pode. Essa corda, para ser restabelecida, ela tem que vir de cima para baixo. Por isso que Jesus veio. Por isso que Jesus é a única religião. Por isso que ele é a única religação. Porque você tem que vir, se não vier de Deus, o homem vai ficar com essa corda a vida inteira. Joga para cima e ela não fica, ela cai. Quando cai, surge mais uma religião. Nimrod foi o primeiro e isso se estendeu. Mas se estendeu para todas as áreas da sociedade, de maneira que em qualquer área da sociedade que você pensar, o homem exclui Deus. Você pode ver que hoje em dia Deus não é admitido na ciência. Até o iluminismo, Deus era admitido na ciência. Os grandes cientistas da Idade Média, eles falavam de Deus tranquilamente. Não havia nenhum problema. Esses homens eram crentes. Blaise Pascal, Galileu, eram homens cristãos. Mas depois da chamada iluminação, eles excluíram Deus, dizendo que nós podemos descobrir as coisas sem Deus. Cornelius Van Til estava viajando de trem em uma certa ocasião e ele viu uma criança sentada no colo do seu pai. E essa criança batia no rosto do seu pai. E Van Til, ele não disse nada, mas ficou pensando na seguinte frase: assim é o ímpio. O ímpio é uma criança sentada no colo de Deus, recebendo todos os seus benefícios e batendo na cara dele. E assim é o homem. Ele exclui Deus de tudo, mas ele precisa de Deus para tudo. Ele precisa de Deus para tudo, até para respirar, até para pensar, ele precisa de Deus. E ele raciocina a partir da Bíblia, e quando chega lá na frente, ele nega a Bíblia. Agora, eu vejo muitos crentes fazendo isso. Ele respira o oxigênio de Deus, está pegando fogo. Ele nasceu pecador, o salário do pecado é o quê? Por que está vivo? Então está pegando boi. Respira o ar de Deus e nega Deus. Ele usa a inteligência que Deus lhe deu, porque a inteligência não pode vir de bactéria, né? Os evolucionistas falam que a gente veio de bactéria, mas é difícil. É difícil você ver uma inteligência na bactéria. Então por aí vai. A linguagem humana, como que o homem começou a se comunicar? Se ele veio da evolução, se ele veio de animais, nenhum ser humano aprende a conversar com grunhidos de animais. Nunca. Para ele conversar, ele precisa ouvir alguém falar. O papagaio também. Mas com certeza não foi o papagaio que falou com o homem. O homem falou com o papagaio. E ele aprendeu. Mas quem falou com o homem? Esta é a pergunta. Então, o mundo exclui Deus da ciência, não pode mais falar de Deus nas escolas. Ainda bem que lá na nossa cidade ainda tem algumas escolas que aceitam a gente lá pregar o Evangelho, mas já está parando também. No trabalho você não pode falar, teu patrão fala: eu não te paguei para pregar o Evangelho, eu te pago aqui para você trabalhar. Aí você fala igual o Charles, né? Mas eu faço de graça. Eu prego de graça. Então, nós sabemos que o mundo fez toda essa separação para debochar dos cristãos, para humilhar os cristãos, porque uma vez que você recebeu Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, foi automático a grande esfera de inimigos que você adquiriu. Então o primeiro deles é o mundo. E Jesus também fala muito sobre o mundo, né, no Evangelho de João. E quando Jesus conhece esse antagonismo do mundo contra si, ele logo prevê
que esse antagonismo também se estenderá aos seus seguidores. Como disse ele, se o mundo vos odeia, João 15, 18 e 19, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. É o que eu estou falando. Tem muito cristão que ainda quer ser amado pelo mundo. Tem muito cristão que quer o aplauso do mundo. Ué, se você quer que o mundo te elogie, então você se torna inimigo de Deus. Tiago 4,4. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Todo aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Você quer o aplauso das pessoas? Tem muita igreja hoje fazendo isso. A igreja hoje copia e cola o discurso do mundo dentro da igreja. Para quê? Para ser aplaudida pelas pessoas do mundo. Ora, a Bíblia diz, tornou-se inimigo de Deus. É melhor ser inimigo do mundo, né? Porque Jesus falou o quê? João 16,33. Ele falou assim, eu venci o mundo. Então eu prefiro ficar do lado de quem venceu o mundo. Ainda que o mundo me persiga, eu estou do lado do vencedor. Agora o crente que quer evitar a perseguição e fica do lado do mundo, ele está do lado de quem já perdeu. Jesus falou, eu venci o mundo, está no passado, está concluída. Essa derrota do mundo já está definida. Se você fica pé na igreja, pé no mundo, você está derrotado, porque você ficou do lado de quem já foi vencido. Se você ficar do lado de Cristo Jesus, você está do lado do vencedor, ainda que o mundo te persiga. Então, os crentes ainda sofrem, né, uma terrível pressão nessa área, porque a mensagem que o mundo transmite é essa, sempre de rebelião contra Deus. Isso se torna uma verdadeira batalha para a igreja do Senhor. E a pressão, ela vem por meio, muitas vezes, do nosso pensamento. Porque tem gente que acha que mundo é coisa lá de fora, não é isso? Quando a gente fala mundo, as pessoas, mundo é o que está lá fora. Shopping é mundo. Praia. As pessoas acham que mundo é isso. Não. Mundo é qualquer pensamento seu que esteja contra a Bíblia. Isso é mundo. Não é uma questão do que está lá, o cara fala, política, é um mundo. É um sistema, aquele sistema já está montado, mas dentro de sua cabeça tem também um sistema que muitas vezes se revela contra o que diz a Bíblia. Tanto é que quando o seu pastor chama sua atenção, você fica com raiva. Mas ele não está usando a Bíblia? Você não quer pensar de acordo com o pensamento de Deus? Então diga para ele, muito obrigado, pastor, por ter me corrigido. Porque o meu pensamento precisa estar de acordo com o pensamento de Deus. Caso contrário, eu estarei amando o mundo, pensando como o mundo. É isso. E muitas vezes nós pensamos, não, isso aí é o que a Bíblia fala aqui, eu vou obedecer, mas o que ela fala aqui, eu não vou. Então não é na Bíblia que você crê, é em você mesmo. E agora? Como é que você vai saber agora para ter certeza daquilo que você acha que a Bíblia diz, que você acha que é certo? Se você mesmo é seu padrão, talvez aquilo que você acha que é certo pode ser errado aí. Como é que você vai saber agora? E aquilo que você acha que é errado na Bíblia, talvez pode ser certo. E agora, como é que você vai saber? Ou você crê em tudo que a Bíblia diz, ou então você não pode crer em nada. Então, o mundo muitas vezes é o que está dentro aqui, dentro da cabeça da pessoa. Vamos então direto para como vencer então o mundo, né? A maneira de combater o mundo e sua proposta é pela confiança na palavra de Deus, ou seja, a fé. Apóstolo João diz, 1 João capítulo 5, versículo 4, e esta é a vitória que vence o mundo. Quem? A nossa fé. Não há como vencer o mundo sem estar totalmente dependente e submisso a Deus pela fé, pela confiança no seu Filho Jesus. Jesus já venceu o mundo, portanto, quem crê nele já se tornou vencedor também sobre o mundo, né? Agora, isso não significa que o mundo não possa te atrair. O mundo nos atrai porque ainda existe um outro inimigo dentro de nós, que nós vamos ver daqui a pouco, que se chama carne. Por causa da carne, o mundo ainda nos atrai. Se nós não tivéssemos a carne, não é carne em corpo não, viu irmão? É a velha natureza. Se nós não tivéssemos a velha natureza, o mundo não nos atrairia em nada. Em nada. Por exemplo, Jesus tinha a velha natureza? Não, ele não nasceu de Adão, ele nasceu do poder do Espírito Santo. Então Jesus andou nesse mundo sem que nada
nada ali para isso. Nada. A gente não faz um esforço danado para não pecar. Pois é, Jesus não tinha esforço nenhum para não pecar. Nenhum. A coisa dele era agradar a Deus. Aquele Salmo 40, né, verso 8 lá, eu gosto daquele salmo porque eu lembro só de Jesus, eu não consigo ver Davi naquele salmo. Davi falou que era ele, mas eu não consigo ver Davi. Diz assim: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Só porque ele estava cantando na hora, com a harpinha dele, ele achou que estava, tem a tua lei no meu coração. Isso é Jesus, meu filho. Só Jesus tinha a lei de Deus no coração dele, que amava, agradava. Jesus olhava para aquelas mulheres, né, que passavam na rua assim, aí ele falava assim: pecadora, precisa de salvação. Os homens de hoje não precisam falar o que ele pensa, né? Mas Jesus Cristo olhava para o pecado e ele tinha compaixão do pecador, ódio do pecado. Jesus Cristo via o que o pecado estava fazendo com os homens, entrou no templo, fez tudo aquilo que os irmãos já sabem. Perguntam: que autoridade você tem para fazer essas coisas? Jesus Cristo não combinava pecado, não é? Uma vez ele falou para os discípulos que já vem aí o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Será que eu posso dizer isso, que o diabo nada tem em mim? Então, como vencer o mundo? Pela fé. A batalha contra o mundo é porque o mundo é carregado de coisas que nós gostamos. Então somos derrotados quando, sem perceber, somos engolidos pelo sistema, de modo que ele passa a contaminar a nossa cosmovisão. O crente tem que ter uma cosmovisão bíblica, né? A cosmovisão bíblica é 4 pontos: criação, segundo, queda, terceiro, redenção e 4, consumação. Com esses 4 pontos você forma uma cosmovisão bíblica e a partir dela você passa a enxergar o mundo como a Bíblia diz e o detecta como seu inimigo. Então o apóstolo Paulo diz para os crentes: não vos conformeis com este mundo ou com este século, ou seja, o espírito anti-Deus, insubmisso, o espírito rebelde deste mundo, não se conforme a ele. Eu vejo o mundo faz muito assim, repetição de frases pecaminosas. Na primeira vez que ele fala, você se assusta: gente, isso aí está errado. Aí vai falando, aí depois isso está normal. Daqui a pouco você está pensando aqui dentro da igreja. Eu lembro na época dos homossexuais foi assim. No início tudo que falava lá, os crentes assustavam. Aí depois passou a achar normal. Agora eles estão defendendo dentro da igreja e os pastores estão sendo também. Viu como pior? Por quê? Porque o sistema de pensamento anti-Deus foi sendo esmagador no pensamento cristão. Então, você prefere o quê? Ter o diabo ou o mundo como seu inimigo ou Deus? É melhor ter o diabo e o mundo como inimigo, né? Vamos então, falando no diabo, nós vamos para o segundo ponto então, que é o diabo. Paulo chama este ser de príncipe das potestades do ar, ou seja, é Satanás. Satanás, que é o príncipe de todos os poderes espirituais malignos, chefe dos anjos caídos. Ao contrário do que muita gente pensa, né? Não quero também dissertar sobre o diabo aqui, não dá tempo nem nada disso, é o propósito também. Mas ao contrário do que muita gente pensa que ele era o maior anjo que tinha no céu, isso não é verdade. Ele era da classe dos querubins. Querubins não é a maior classe de anjos. A maior classe de anjo é arcanjo. Miguel era maior que ele, mesmo antes dele cair. Não tem essa. Pessoal que quer exaltar, o diabo já gosta, né, de exaltação, o diabo já gosta de ser levantado e os crentes ainda ficam levantando ele, mesmo que seja no passado, quando ele era bom. Só que aí coloca lá, ele não. Qual que é o papel do querubim? É vigilante. Ele era vigilante. Ele trabalhava em vigia. Ele não era chefe dos anjos. Claro, devia ter outros anjos subordinados a ele, mas ele tinha outros anjos de autoridade maior que ele. Então não é isso tudo. Por que hoje então ele é o chefe dos anjos caídos? Porque foi ele que liderou essa rebelião. Os demais anjos que desceram com ele, que abriram mão do seu, o que diz Judas? Abriram mão do seu domicílio, né?
abriram mão do seu poderio. Ou seja, aqueles anjos que eram arcanjos e que caíram com Lúcifer, que a Bíblia chama arcanjo, né? Arquê. No grego, a palavra arquê é príncipe, né? Então, quando fala principados aqui no plural, estou falando de arcanjo. Esses que caíram juntamente com ele, abriram mão do seu poder de arcanjo. Abriram mão da sua patente, não do poder, porque Deus não tira o poder de anjo, né? Satanás e seus demônios têm o mesmo poder que tinha lá no céu. A única coisa que eles perderam foi a bondade. O resto eles têm tudo. Deus não tirou nada deles a não ser a bondade. Então muitos anjos caíram com ele, inclusive anjos mais altos na patente do que ele. Mas com isso abriram mão da sua patente para submeter-se a Satanás aqui. Por isso que ele é o chefe dos anjos. Mas enfim, vamos adiante. Então o apóstolo Paulo ele diz que a operação do diabo se dá nos filhos da desobediência, não é isso? Versículo 2, ele diz: o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, ou seja, nos homens que já estão debaixo da ira de Deus, os ímpios. E Jesus chama o diabo, entre outros nomes, de o príncipe deste mundo. João 14, verso 30. E como vimos que o mundo é um sistema que é constantemente contrário a Deus, então agora vemos o porquê. Porque o mundo é tão contrário a Deus assim? Ele atua contra Deus porque o príncipe deste sistema não é ninguém menos que o próprio diabo. Ele é inimigo de tudo que é santo e bom. Por isso o mundo nunca foi favorável a Deus desde a queda e jamais será. Não espere nada do mundo que inclua Deus. O dia que você vir ou ouvir o mundo incluindo Deus em algum discurso deles, é porque é o falso Deus. Nunca será o verdadeiro. Tome cuidado com certas frases que o mundo aí fora fala sobre Deus. Na televisão, Deus, não sei o que, Deus. Não é o Deus da Bíblia. O mundo tem ódio do Deus da Bíblia. Então, o apóstolo João também diz que o mundo jaz no maligno. 1 João 5,19. Engraçado, né? Eu estava olhando esse versículo e vendo que ele não diz que o maligno está no mundo. Ele fala, o mundo é que está no maligno. Embora seja verdade que o maligno esteja no mundo, mas quando ele diz que o mundo está no maligno, ele está dizendo que o mundo pensa a partir do diabo. Lembra aquela ocasião em que Jesus Cristo falava que ele havia de morrer, que ele havia de sofrer na mão do sumo sacerdote, aquelas coisas? E Pedro falou, não, isso jamais acontecerá. Jesus disse o quê? Para trás de mim? Não foi Pedro, ele falou Satanás. Por quê? Não porque Satanás estivesse em Pedro. Satanás não pode entrar num crente. Um crente, tá? Nem quem vem na igreja, não. Quem vem na igreja nem sempre é crente. Não é porque um gato dorme no forno que ele amanhece pão, né? Então, às vezes, a pessoa acha que porque vem... Toma água. Então, às vezes, a pessoa acha que está dentro da igreja, está protegido. Quantos demônios já expulsei dentro da igreja, irmão? Não quer dizer nada. E uma vez expulso também do corpo da pessoa, não quer dizer que a pessoa vai ser salva. Eu já expulsei 7 legiões de uma mulher que no final eu disse que não queria receber Jesus. Consciente. Não tem nada a ver. Então, o diabo, ele opera nesse sistema. O mundo está no maligno. O sistema de pensamento ante Deus está no maligno. E aí é que vem essa questão. Quem é de fato crente, ele muitas vezes, se não vigiar, pode ser até induzido a falar coisas que procedem da mente de Satanás, como Pedro falou. Pedro não falou aquilo porque Pedro estava cheio do diabo, não. Pedro falou aquilo porque na mente humana você quer o melhor para o seu amigo. Se o meu amigo virar para mim e falar assim, ó, cara, eu estou pensando que eu vou morrer. Eu falo, para com isso, velho. Para com isso agora. Eu sou amigo dele, não quero que ele morra. Não é normal? Quando eu era pequeno, eu achava que Jesus estava errado. Pedro querendo defender Jesus, Jesus chamando o cara de Satanás. Está errado esse negócio. Eu não entendia o negócio, né? Mas depois, quando Jesus dá aquela resposta, não me satisfazia aquela resposta de Jesus. Agora eu entendo, né? Jesus fala, para trás de mim, Satanás, por quê? Jesus explica por quê. Não cogitas
dos pensamentos de Deus, e sim dos homens. O que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus estava dizendo para Pedro, né, o seguinte, para Satanás, na verdade, né? Você e o pensamento desse sistema, Satanás, vocês andam juntos. Esse sistema é bolado por você. Ele é criado por você. E você já colocou isso na mente das pessoas. Você já colocou na mente das pessoas, dos amigos, que é ruim ver um amigo morrer. É ruim saber que um amigo vai morrer. Porém, o detalhe é que meu pai me mandou aqui para isso, para morrer. E não é amigo que vai me impedir de morrer. Entendeu? Porque você provoca o sistema e o sistema fica implantado na cabeça dos homens. Mas Deus, o Pai, me mandou para isso. E você não cogita das coisas de meu Deus. Você só cogita das coisas dos homens. Então o que você fala não me atinge. Porque eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Não é ninguém, não é Pedro, não é você, não é ninguém que vai me tirar do propósito do meu Pai. Mas Jesus já fala Satanás exatamente por isso. Porque todo pensamento global está bolado, está criado por Satanás. E o crente deve vigiar para não... Por isso que eu falei, você tem que falar o que a Bíblia diz. Aqui é o pensamento de Deus. Qualquer coisa que você fala, qualquer uma que você falar, que estiver contrário à Bíblia, até o pastor estava falando de pessoas que comem de manhã, comem de tarde, comem meio-dia, comem 10 horas, comem de madrugada, comem a geladeira também. Esses negócios, as pessoas... Nós temos que pensar segundo a Bíblia, não é isso? Até para comer, a Bíblia diz como é que o crente come, para a glória de Deus. Eu já pequei muito nisso, né? Rapaz, se eu comer de um jeito que Deus ficava até com vergonha. Meu filho, para um pouquinho. Hoje não, eu olho assim e falo, Deus, só um pouquinho mais. Vamos lá, em diante. Então, o mundo pensa a partir de já, porém o mesmo apóstolo diz o que? Versículo 18: todo aquele que é nascido de Deus é guardado por Jesus e o maligno não lhe toca. Então a pergunta é: que sistema nós vivemos? Se vivemos no sistema divino, que é a palavra de Deus, então realmente ele não pode nos tocar. Mas quanto aos que vivem no sistema dele, que é o mundo, eu não estou falando lá de fora, estou falando dentro do seu pensamento. Obviamente você será uma marionete nas mãos de Satanás. Não só os ímpios, mas os que se dizem crentes e têm os seus pensamentos de acordo com o mundo. Então, como o diabo ele não pode nos tocar, ele usa o mundo como um chamariz, ele usa o mundo como uma atração para despertar as cobiças internas que já existem dentro de nós. Não é shopping. A minha filha gosta de shopping. Eu não gosto de levar lá porque gasta pra caramba. Mas ela gosta de shopping, não é pecado. Não é isso? Não é pecado. Agora, o sistema que gerencia o shopping e que gerencia tudo nesse mundo é governado pelo diabo. Então, tem gente que fala, diabo é só quando tem sonho ruim, perturbações espirituais, problemas com obras malignas, vícios e tal, mas a maior batalha contra Satanás é aquela que ele nos oferta dentro da nossa cobiça, que já existe dentro do nosso coração. Não foi ele que pôs, não. Não foi o diabo que colocou essa cobiça, não. Já existe dentro de nós, diz a palavra de Deus. Por isso o apóstolo Mateus chama o diabo de o tentador. E qual é então a forma de vencer Satanás? A Bíblia diz que é a fé também. O mundo você vence pela fé e o diabo também. Pedro diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistir firmes na fé. Vencer o diabo pela fé não é nada mais do que confiar na palavra de Deus. Amém. Eu confio na palavra. O diabo usa o sistema de pensamento do mundo, eu uso a Bíblia. Aleluia. É isso que Jesus estava querendo nos ensinar na tentação do deserto. O diabo vinha: você é filho de Deus? Então transforma essas pedras em pães aí para eu ver, já que você está com fome. E ele disse: está escrito. Está escrito. É confiança na palavra do que Deus já falou. Você vence o diabo pela fé. Resistir firmes na fé. É isso que diz o apóstolo Pedro.
Ou seja, tudo aquilo que a Bíblia diz é aquilo que eu devo acreditar. Eu não devo tomar os passos dos meus primeiros pais no Éden, que duvidaram da palavra de Deus que eles tinham em sua mão, em sua mente, em seu coração, para lançar mão dela como espada e vencer a serpente naquele paraíso. Mas eles não fizeram. Eles deixaram de lado a palavra de Deus, confiaram em seus instintos, confiaram na proposta de Satanás, duvidando da palavra de Deus. Outra ferramenta que você pode vencer é o sangue de Jesus, Apocalipse 12:11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Né? De fato, o diabo é o nosso acusador, como diz lá no versículo 10. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Olha a batalha. O sangue de Jesus, 1 João capítulo 7, nos purifica de todo pecado. O diabo é o acusador dos nossos irmãos. Ele vem te acusar para dizer que seus pecados não foram perdoados. Ele não pode mais ir no céu, porque o seu lugar já não se acha lá mais. No céu não temos mais um acusador, agora temos advogado. 1 João 2:1, junto ao Pai Jesus Cristo justo. Ele é aquele que morreu como propiciação pelos nossos pecados. Portanto, o diabo não pode mais nos acusar. Ele não acusa diante de Deus. O que ele faz? Ele vem na tua consciência, ele acusa a tua consciência. Ei, que você está orando aí? Por que você está orando? Você acha que Deus vai te ouvir? Você não viu o que você fez hoje? Você brigou com seu marido. Não vai orar não, levanta aí. A mulher levanta. Fala, é mesmo. Aí já levanta com raiva o marido de novo. Ela estava quase esquecendo do negócio. O diabo, como é o diabo, né? Fez com que ela duvidasse do perdão de Deus e ainda levanta com raiva de novo, cara. Portanto, precisamos ter consciência disso, porque é isso que silencia o diabo eternamente. Tenha consciência dessas verdades, irmãos. Aproprie-se dessas verdades para que você experimente essa gloriosa vitória. Dá tempo de eu falar sobre o último inimigo, não? Já passou demais de orar, né? Dá microfone para o pastor igual dá pirulito para criança. Você sabe disso, né? Último ponto. A carne. Versículo 3, o apóstolo diz: entre os quais também nós outrora andávamos, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Quando Paulo fala carne, em geral, ele está falando da natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão, mesmo já sendo crentes. Na verdade, é só o crente que tem a nova natureza, mas ele não perde a velha. A velha natureza permanece em você até a sua morte. Não adianta. Porque tem gente, quando a gente fala de cobiça, as pessoas pensam logo na área sexual. Não tem nada, tem a ver, mas não é só isso. Cobiças da carne, intentos da carne, isso tudo é qualquer tipo de coisa que vai contra a palavra de Deus. Paulo dá algumas listas de pecados, a mais conhecida dela é Gálatas 5, 19 a 21, e ali ele fala assim da prostituição, da impureza, da lascívia, mas também fala da inveja, ele fala de outros pecados, né, feitiçaria, idolatria, ele fala de pecados que estão voltados muitas vezes aos nossos relacionamentos. Ele fala de brigas, de porfias, de contendas, né, de ciúmes. Olha quanto de pecado que nós muitas vezes consideramos porque achamos que a obra da carne está tendo apenas relação com um tipo de pecado, né? Ou seja, tudo que procede de uma natureza caída, então isso faz parte da nossa velha natureza que não nos abandonou, né? No antigo Império Romano houve um imperador que uma das formas dele punir, dele condenar os seus cativos de outras nações, era amarrar um cadáver, era algemar um cadáver no braço e na perna do prisioneiro. Sua condenação é essa: vai arrastar esse cadáver até ele se decompor. E nós espiritualmente somos assim também. Quando recebemos a Cristo, recebemos uma nova natureza, mas que está algemado ao cadáver da velha natureza. Agora o problema é o seguinte: o problema é que nós alimentamos esse cadáver e ele não morre direito. Quando nós pecamos, ele ganha força. Quando nós alimentamos o pecado, ele ganha força. Por que eu não paro de pecar? Por isso. Porque muitas vezes não alimentamos a nova natureza, que ela é alimentada com o quê? Com os meios de graça. Quais são os meios de graça? Bíblia, oração, congregação, comunhão, testemunho, adoração, dons espirituais,
ceia do Senhor, estas coisas são os meios de graça que Deus deu para você alimentar a sua nova natureza quando você recebeu a Cristo. Mas ao invés disso, o crente, televisão, internet, cobiça, briga, pecado, mentira. Nunca vai morrer mesmo. Nunca vai morrer. Em vez de estar com um cadáver, está com um troço bem vivo do lado, dando opinião ainda daquilo que você vai fazer, do que você deveria fazer com a sua vida. Por isso tem crente que fala assim: eu faço a minha o que eu quero. É a carne? É a velha natureza? Você faz o que você quer? Então, pode saber que a sua velha natureza está forte, musculosa, bem alimentada, enquanto sua nova natureza está lá, chorando, minguando. Geralmente essas pessoas não oram. E quando oram, acho que eles oram com a velha natureza, né? Você já viu a velha natureza orando? Primeiro que ela não gosta de orar. Mas quando você leva para orar, ela acha que está demorando. Nova natureza não acha que está demorando a oração. A velha sempre acha que está demorando. Mas ela ora forçada. Para quê? Para depois que acabar a oração, se gloriar. Orei, tá vendo? Sou homem de Deus. É a velha, continua tudo ligado à velha natureza. O jejum da nova natureza não é assim. O jejum da velha natureza, sabe como é que é? O jejum da carne é assim: eu vou jejuar porque o pastor falou. Fez lá uma lista, uma escala, tem que jejuar. Aí a mulher começa a fritar umas coxinhas. Aí ele fala: que miséria. No dia que eu estou jejuando, vai fazer umas coisas gostosas dentro de casa. O diabo ainda xinga o diabo, né? Parceiro do diabo, né? Ele fica xingando: esse diabo é maldito mesmo. Maldito é a carne que você está botando ela para jejuar. A carne não gosta de jejuar. Velha natureza não gosta do jejum. E aí fica olhando para o relógio: Jesus, vai acabar esse jejum, né? Aí quando termina, vai correndo: graças a Deus, come 2 pratos desse tamanho. E depois chega na igreja: jejuei, pastor, para ganhar glória ainda. Tudo carne, tudo velha natureza. A nova natureza, quando vai jejuar, ela olha para Cristo e diz: Senhor, tu és o meu pão, eu não preciso nada disso aqui. Aleluia. Jesus, quando foi tentado pelo diabo, ele disse isso para Satanás. Ele falou: não, importa-me alimentar-me das palavras do meu Pai. Isso é o meu pão. A nova natureza, ela se delicia em Cristo. Ela exulta em estar com Cristo. E quando termina o tempo de jejum, ele diz: Senhor, acabou. Queria estar mais contigo. Classificar a carne como inimiga do crente é importante, porque muitos não consideram isto, pensam segundo suas próprias ideias e acham que isso não se constitui um pecado contra Deus. Na realidade, Paulo diz aqui que os que andam segundo a inclinação de sua carne, olha o final do versículo 3, que éramos por natureza filhos da ira. Quem anda segundo a carne é filho da ira de Deus, não do amor de Deus. Muitos dizem, né? Quando você aceita Jesus, você acaba nada. Agora que você vai ter sua luta. O mundano não tem luta, por quê? Porque só tem uma natureza nele, a de Adão. Então tudo que ele faz está normal. Por isso que o discurso do mundo não tem nada dele. Por isso que o discurso do mundo tudo é normal. E aí a igreja vai ouvindo e acha que é normal também. Ouve com a nova criatura que você vê se é normal. Enquanto você ouve com a velha, você vai concordar. Ouve com a nova criatura para você ver se é normal. A carne tem seus desejos e ainda habita em nós, como dissemos. Eles irão nos perseguir até o fim das nossas vidas. Então esta é uma batalha que durará por toda a nossa vida. Contra a carne é toda a vida. E vencer a carne não é fácil, por quê? Porque a carne é nós mesmos. Ela sou eu, a carne sou eu. São meus desejos naturais pecaminosos, né? Batista Getsemane lançou uma música uma vez aí que fala: espírito de prostituição, a igreja, sai! Espírito de não sei o que, sai! Espírito de ficar. Como que você vai repreender a obra da carne? A obra da carne está dentro da gente. Não se repreende, se vigia. Esses espíritos não são diabo. O diabo fica de lá, essa mandando sair, não tem nada a ver com isso. O diabo fala: isso é você que é isso aí. E você está me expulsando. Eu nem falei nada.
O diabo fica às vezes irritado com muitos crentes. Taca fogo no diabo, né? Da cabeça. O que eu fiz? O cara está lá pecando, fazendo o que ele quer e depois manda tacar fogo em mim. E Deus vai e taca mesmo? Aí o bicho fica bravo mesmo. Portanto, quando você desejar pecar, lembre-se, é a sua velha natureza que deseja isso. Como você vence a carne? Andando no Espírito. Andar no Espírito é o que, irmãos? É obedecer a Bíblia. A carne não vai querer obedecer a Bíblia, não adianta. Pense com a sua nova natureza. Se você não consegue, é porque você não nasceu de novo ainda. E você não pode nascer de novo. Esse é o problema. Ninguém pode nascer de novo, porque a Bíblia diz que só pode nascer de novo se for de Deus. Já pensou? Jesus falando para Nicodemo: necessário vos é nascer de novo. E dizendo: você não pode fazer isso. O cara entrou em crise, meu amigo. Ninguém pode nascer. Você escolheu nascer de seu pai e de sua mãe? E por que você escolheria nascer de Deus? É pior ainda, mais difícil ainda. Portanto, é impossível você nascer de novo, a não ser, né, você veio existente porque seu pai e sua mãe quis. Agora, espiritualmente, você nascerá de novo se o pai quiser. Então, encerro dizendo: obedecer às inclinações da nova vida em Cristo significa renunciar às inclinações do antigo eu. Elas são antagônicas e você vai perceber isso dia a dia. E quanto mais você forçar o teu eu a rejeitar aquilo que ele propõe e conceder espaço para o seu deleite em Deus por sua nova criatura e sua presença, então você será um cristão vencedor. Crente maduro é o vitorioso sobre este inimigo que somos nós mesmos. Não só eu tenho que vencer o diabo, porque o diabo é fácil, né? Jesus falou assim: o príncipe desse mundo já está julgado. É fácil, ele já está derrotado. No dia que ele rebelou contra Deus lá, o inferno já estava decretado para ele. Mas o mundo também, Jesus falou: eu venci o mundo. Mas e a carne? E a carne? Como é que faz? Paulo dá uma receita. Ele diz: estou crucificado com Cristo. Se Cristo venceu o mundo na cruz, se Cristo venceu o diabo na cruz, então eu vou levar minha carne para a cruz, porque lá é o lugar de vitória. Amém. É ali que eu vou viver, crucificado com Cristo. Na verdade, eu vou viver morrendo. E a cada negação que eu faço de mim mesmo, é uma vitória que eu adquiro para mim mesmo. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos ficar em pé e orar. Quero que você ore sobre esse sentido. Há inimigos difíceis, inimigos complicados. O diabo é um deles, super inteligente, mas ele já está derrotado. Existem inimigos terríveis que os homens fazem em seus sistemas. Eles estudam para tirar Deus de todas as suas conclusões. Mas existe um inimigo que está dentro de você, dentro de mim. Este é o pior de todos. Somos nós mesmos. Lute contra ele. Contra eles todos, com a ferramenta da palavra de Deus, com a arma da palavra de Deus. E aqui a sua vitória será decretada. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, pelo despertamento que ela nos traz em nossos corações. Ela nos mostra a diferença entre nós e o ímpio, não só entre trigo e joio, porque o trigo também tem palha, e o Senhor vai retirar tudo isso de nós para queimar junto com o joio inteiro. O Senhor só vai aproveitar de nós o fruto, que é a nova natureza. Portanto, Senhor, coloque-a como madura, desperta-nos como cristãos maduros que olham para a tua palavra e veem nela de fato o único caminho para a vida eterna. E assim nunca mais, Senhor, iremos ceder aos desejos da nossa velha natureza pirracenta, angustiada, irritante, totalmente contrária ao Senhor. Perdoa-nos pelos momentos em que isto fazemos, porque ela ainda se agita, se rebela dentro de nós e sempre contra Deus, sempre contra a tua palavra. Ó Deus, não nos deixe dar as mãos
desta velha natureza ao mundo e a Satanás. Ao contrário, Senhor, ainda que a ela estejamos por um pouco de tempo algemados, que nós possamos sentir o seu fedor de completamente apodrecido ao nosso lado, enquanto marchamos, Senhor, vitoriosos para a pátria celestial. Pois a tua palavra diz que ela se corrompe pela concupiscência do engano, mas ela diz também que o novo homem se renova de glória em glória. Nós te damos graças em nome de Jesus. Deus abençoe.